Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar para vocês como ter um raciocínio fotográfico. Como você consegue raciocinar através da sua câmera fotográfica. E não é difícil, isso só existe uma maneira de você conseguir controlar a sua câmera fotográfica e você conseguir raciocinar fotograficamente, né? A única forma de você conseguir fazer isso é usando o EME, o manual da câmera fotográfica. Sem usar o EME, você não está fazendo um raciocínio fotográfico, porque é a câmera quem está raciocinando para você e é ela quem vai decidir qual diafragma, qual ISO, qual velocidade ela vai usar para aquela cena. E esse é o primeiro erro que você comete se você quer ter um raciocínio fotográfico, né? Para você conseguir pensar em fotografia, pensar com que essa câmera ela corresponda com o que você quer que ela faça e com o que você está pensando em fazer, em primeiro você tem que dominar esse M que ela tem, né? Você precisa saber o que é um EV, você precisa me responder rapidinho, assim, ó, em menos de 30 segundos. Se eu perguntar para você assim, qual é a fotometragem com ISO 100 dessa fotometragem? Então tem velocidade 500, diafragma 8, ISO 800. Qual seria essa fotometragem com ISO 100? E se eu te perguntasse assim, me dê 4 exemplos de EV0 dessa fotometragem? Se você não conseguir pensar nisso, né, se isso que eu falei agora, se essa conta que eu dei para você me responder, se você não conseguir responder isso, você ainda não consegue raciocinar fotograficamente. E eu estou falando esse raciocínio ligado à composição da imagem, não simplesmente a fotometrar direitinho. Esse raciocínio inclui-se junto com a composição da imagem, a composição da cena, como essa composição da cena vai ser clareada ou escurecida. Então, o princípio básico do raciocínio fotográfico é você conseguir entender esses EVs, né? Uma fotometragem, eu mudo o ISO dessa fotometragem, então eu mudo o diafragma, mudo a velocidade. Qual seria a velocidade que ele se equilibraria, né? Qual seria, né, numa mudança de velocidade, que diafragma teria que usar para ser o mesmo EV0, né? A mesma fotometragem correta. Além disso, existe ainda a superexposição e a subexposição, que é extremamente importante na fotografia por causa dos fundos, né? Então, se existe um fundo muito escuro e se a gente seguir o fotômetro, a foto vai ficar clara, né? Ela vai ficar super exposta. Enquanto ao contrário, se tiver um fundo muito claro e se a gente seguir a fotometragem no zero, o fundo vai ficar escuro, né? Então, para isso a gente precisa entender o fotômetro e os EVs, né? A única forma de você conseguir iniciar o seu raciocínio fotográfico é a hora que você conseguir entender perfeitamente os EVs. O EV é o princípio básico da fotografia. Essas câmeras automáticas, a partir dos anos 80, foi fazendo as pessoas ficarem com preguiça de pensar. Hoje em dia, mesmo profissionais, você vê profissionais mesmo que trabalham em jornais, trabalham em vários lugares, usando automático, né? Então, essas pessoas, quem faz o raciocínio fotográfico para elas é a câmera fotográfica. Então, se você quer ter um raciocínio seu, se você quer ter um domínio seu sobre a sua fotografia e sobre a sua câmera fotográfica, em primeiro você tem que ter esse raciocínio fotográfico e esse domínio dos EVs, esse domínio de entender os EVs, né? Se eu pegar e fazer qualquer pergunta de EV para vocês, em menos de 30 segundos vocês têm que me responder corretamente. Enquanto vocês não conseguirem fazer isso, vocês não conseguem ter esse raciocínio fotográfico completo, né? Vocês só conseguem visualizar a cena e compor a cena. Agora, se a cena vai ficar clara ou escura, vai depender da câmera fotográfica, né? Caso vocês não tenham essa capacidade de fazer esse raciocínio fotográfico. Quer ter um raciocínio fotográfico? Aprenda o EV, aprenda a usar sempre o M. Eu tenho certeza
que você vai melhorar como fotógrafo, suas fotos vão melhorar e as suas composições, as colorações da fotografia vão ficar muito melhores. E eu tenho certeza que esse tempo de tratamento das fotografias num programa também vai ser muito menor, porque vai ter muito menos coisas para se consertar, né? Principalmente essa coisa da luminosidade. A grande chave para a fotografia excelente, né, para ser um excelente fotógrafo, é você dominar o EV. Enquanto você não dominar o EV, vai ser muito difícil para você ser um fotógrafo. Então, se você quer ser um bom fotógrafo, quer ter uma facilidade maior para ser um fotógrafo, não estou dizendo que você usando automático não possa ser um bom fotógrafo. A única diferença entre usar o automático e ter algumas fotos boas, a diferença é que esse fotógrafo que usa o automático, ele não sabe por que as fotos deles ficaram com as cores boas e por que não ficam com as cores boas as outras vezes. A maioria dos fotógrafos que eu conheço, né, a maioria, e acho que é 99,99%, sempre usaram manual. Mesmo os de hoje em dia, que são excelentes fotógrafos, eles usam no manual. Porque é só com o manual que você vai conseguir ter um raciocínio fotográfico que seja utilizável assim nas suas fotografias, né? Que você possa criar em cima da fotometragem também. E você dominando os EVs, você vai dominar a coloração da sua fotografia. Elas vão ter sempre a densidade que você quis que elas tivessem, da forma que você visualizou. Então lembre bem disso, para você ter um raciocínio fotográfico, em primeiro lugar você precisa dominar o EV. Se você não domina, assista às aulas de novo, aqui tem acho que 3 aulas de EVs, e treine o EV, porque esse EV para fotógrafos profissionais, mestres e que sejam fotógrafos muito bons, e pode colocar qualquer nome aí que você queira, todos eles usaram o manual, todos eles conheciam o EV, todos eles sabem resolver esses problemas do EV rapidinho. Então é isso aí, pessoal. Obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Treine o EV, clique no gostei se você gostou, compartilhe, favorite, comente também e se inscreva no canal. Obrigado e até a próxima aula.